E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma segunda Gestáltica e hoje vamos começar com o livro de ontem. A gente parou da última vez na página 19 do PDF e quem tiver com o livro físico, vocês podem achar a leitura na página 35. Então, a gente parou e vamos iniciar de definição de saúde 1, a Gestalt boa como polaridade. Para quem não me conhece, eu sou Lara Monteiro e eu facilito os grupos da Conseg. Então, vamos lá. Definição de saúde 1, a Gestalt boa como polaridade. A boa Gestalt descreve um campo de percepção organizado, com clareza e boa forma. Uma figura bem formada se destaca com clareza contra um fundo mais amplo e menos distinto. A relação entre o que se destaca, figura, e o fundo, ground, é significado. Na boa Gestalt, o significado é claro. Há uma definição de saúde desprovida de conteúdo. Na saúde, a figura muda conforme a necessidade, isto é, ela se desvia para um outro foco quando a necessidade é satisfeita ou superada por uma necessidade mais urgente. Ela não muda tão rapidamente, impedindo uma satisfação, como na histeria, ou tão devagar que figuras novas não tenham espaço para assumir dominância organísmica, como na compulsividade. Quando a figura e o fundo estão dicotomizados, um dos dois é deixado com uma figura sem contexto ou com o contexto fora de foco. Na saúde, a awareness representa de maneira acurada a necessidade dominante do campo inteiro. Necessidade é uma função de fatores externos, estrutura física do campo, atividade política, atos da natureza, etc., e internos, fome, fadiga, interesse, experiência passada e assim por diante. Então, de certa forma aqui, o que fala é o básico que a gente conhece da Gestalt, né, dessa situação em que a gente existe essa polaridade aí de figura e fundo, onde a gente consegue identificar quando a gente está na saúde, né, quando as coisas estão mais claras, quando não existem tantas situações inacabadas, a gente consegue identificar com clareza qual que é a figura que está ali, e o campo, né, ele fica mais nebuloso para a gente conseguir identificar qual é a real figura que está se apresentando. Além disso, a gente consegue adentrar no significado daquilo que está sendo proposto, né, daquilo que aparece na nossa percepção. Não, 2. Definição de saúde 2. A polaridade do ajustamento criativo. O conceito de funcionamento saudável na Gestalt terapia compreende o ajustamento criativo. Uma psicoterapia que apenas ajude os pacientes a se ajustarem, cria conformismo e estereotipia. Uma psicoterapia que apenas levou as pessoas a se imporem ao mundo sem considerar os outros acabou gerando um narcisismo patológico e uma percepção de self negadora do mundo e isolada do mundo. Uma pessoa que mostra interação criativa assume a responsabilidade pelo equilíbrio ecológico entre o self e seus arredores. Isto é o contexto teórico, Fritz Perls et al., 1951, no qual algumas afirmações aparentemente individualistas e mesmo anarquistas da Gestalt terapia são consideradas com maior precisão. O indivíduo e o ambiente formam uma polaridade. A escolha não é entre indivíduo e sociedade, mas é entre regulação organísmica e arbitrária. Existência é parte de uma polaridade que consiste de um impulso e de uma resistência a esse impulso. Vista como uma dicotomia, a resistência é frequentemente considerada má, e nesse contexto acaba sendo nada mais do que o paciente atendendo às exigências pessoais, em vez de as do terapeuta. Vista como uma polaridade, a resistência é tão parte da saúde quanto o aspecto resistivo. Uma das falas de Peus até falam como que nem toda fuga é doentia e nem todo
todo contato é saudável, né? Então, a gente tem que ter isso em mente também, para não dicotomizar e colocar resistência num lugar que não é adequado para ela. Sendo uma polaridade, existe a possibilidade da gente adentrar, né? E existe saúde nela também. Os gestalt terapeutas atendem tanto ao processo funcional quanto resistente da consciência. Muitos evitam a palavra resistência por sua conotação dicotomizada pejorativa, que enquadra o processo como uma batalha de poder entre o paciente e o terapeuta, em vez de fazê-lo como o autoconflito do paciente, que necessita ser integrado num self harmoniosamente diferenciado. Alguém quer falar alguma coisa sobre essa parte? Ou pulamos para impasse? Lara, que a página que está, que eu estava olhando, né, no livro, aí me perdi, que chegou uma pessoa aqui e eu acabei me perdendo. É no PDF ou no livro físico? No PDF. Na página 20. Tá, vou ver aqui. A gente está entrando agora no conceito de impasse. Ok. Então, seguindo aqui, achou luz? Só para ela não se perder também, né? Beleza. Vamos lá. Impasse. Um impasse é a situação na qual o suporte externo não se apresenta e a pessoa acredita que não consegue se dar suporte. Esta segunda parte ocorre principalmente porque a força da pessoa está sendo dividida entre impulso e resistência. A maneira mais frequente de lidar com isso é manipulando os outros. Uma pessoa que se autorregula organismicamente assume a responsabilidade do que está acontecendo com o self e o que está sendo feito pelos outros para o self. A pessoa realiza trocas com o ambiente, mas o suporte básico para a regulação na própria existência é o do self. Quando o indivíduo não sabe disso, o suporte externo, em vez de ser fonte de nutrição do self, acaba substituindo o autossuporte. Na maioria das psicoterapias, o desvio do impasse é feito com o suporte externo do terapeuta. O paciente não o considera suficiente. Na Gestalt terapia, os pacientes conseguem superar o impasse por causa da ênfase no contato carinhoso sem fazer o trabalho do paciente, isso é, sem resgatar ou infantilizar. Isso é algo muito legal, né? Porque a ideia do impasse é como se você tivesse num salto, né? E você já tivesse preparado para o salto, já tivesse pulado e tivesse no ar. Ou seja, você não tem nem a base para você se estruturar, você não sabe se você consegue se adentrar, né? Sentar e ter um lugar que vai ser firme para você descer. E ao mesmo tempo você não sabe se vai conseguir ou se não vai, né? Porque você está ali flutuando. Então, algo que é interessante dentro da questão de terapia é justamente esse lugar que a gente não coloca o paciente, o cliente, né? Que é o lugar de eu fazer por ele, né? De eu estar ali, de eu dizer o que ele tem que fazer, de eu infantilizá-lo como se ele não desse conta de lidar com as próprias questões. Então, a ideia que a gente tem é sempre que, mesmo que inicie o processo no heterossuporte, que a gente busque, né, dar vazão a esse autossuporte dessa pessoa, sempre buscando ali que ele busque, né, a própria autonomia e a tomada das próprias decisões, né, a responsabilidade sobre o que faz ou deixa de fazer. Então, sempre essa autorresponsabilização também é uma parte importante do processo terapêutico. Ok. E se ninguém tiver nada para comentar sobre, a gente pode seguir para a psicoterapia, teoria da psicoterapia e objetivo da terapia, que é nosso próximo tópico. Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Seguimos. Teoria da psicoterapia. Objetivo da terapia.
Na Gestalt, o único objetivo é awareness. Isso abrange maior awareness em determinada área e também maior capacidade de os pacientes trazerem seus hábitos automatizados a awareness, conforme a necessidade. No sentido anterior, awareness é conteúdo. No posterior, é processo. Awareness, tanto como conteúdo quanto como processo, progride para níveis mais profundos com o avanço da terapia. Awareness compreende o conhecimento do ambiente, a responsabilidade pelas escolhas, o autoconhecimento, a autoaceitação e a capacidade de contato. Os pacientes iniciantes estão preocupados principalmente com a solução de problemas. A questão para a Gestalt terapia é como o paciente se mantém estruturado enquanto está solucionando problemas. A Gestalt terapia facilita a solução de problemas com o incremento de autorregulação e do autossuporte. Com o andamento da terapia, o paciente e o terapeuta voltam sua atenção mais para assuntos de personalidade. No final de um trabalho bem-sucedido, o paciente se direciona e é capaz de integrar a solução de problemas, os temas de caráter, os assuntos de relacionamento com o terapeuta e os meios para regular sua própria awareness. A Gestalt terapia é útil para pacientes dispostos a trabalhar a auto-awareness e para aqueles que desejam dominar naturalmente seus processos de awareness. Embora algumas pessoas afirmem estar interessadas em mudar seu comportamento, a maioria que procura psicoterapia deseja principalmente alívio para seu desconforto. Suas queixas podem ser de mal-estar geral, de desconfortos específicos ou de insatisfação em relacionamentos. Os pacientes, em geral, têm a expectativa de que seu alívio resultará do trabalho realizado por seu terapeuta, em vez de por seus próprios esforços. A psicoterapia é mais adequada para pessoas que criam ansiedade, depressão e assim por diante, rejeitando-se, alienando aspectos de si mesmo e se enganando. Resumindo, as pessoas que não sabem como contribuem para a sua infelicidade são candidatas preferenciais, desde que abertas ao trabalho de awareness, especialmente de autorregulação. A Gestalt terapia é indicada em especial para aqueles que se conhecem intelectualmente e mesmo assim não crescem. Marta, diga. Oi, bom dia. Eu gosto muito de uma gestalterapeuta do Rio de Janeiro, ela tem uns vídeos no YouTube, é Eliane Fará. Ela fala justamente do neurótico. O neurótico, ele tem muita consciência de tudo. Isso aí que você acabou de ler, ó, é muito intelectual, e fala, eu reclamo, eu desejo, eu quero e tal, só que ele tem quase nada de awareness. Os vídeos delas, assim, são muito bons, e você percebe, ela não sente, a pessoa não sente muito, desde do motor e tal, mas ela tem muita consciência das coisas, assim, então fica bem claro quando ela explica e articulando com isso aqui que você está trazendo, assim, é bem interessante. O nome dela é Eliane Fará, acho que é do Contato do Rio de Janeiro. Ela fala, assim, bem claramente da consciência demais que tem um neurótico, né, as caixinhas, as cobranças e tudo, e o pouco awareness que ele tem. É isso que aqui fala, que a terapia busca isso daí, né, que o que mais é a gestalterapia? É que a pessoa cresça e se desenvolva, que saiba onde ela está se impedindo, com a ajuda do profissional, não é aqui, aí a escolha é dela, né? Se ela faz a escolha ou não. E eu acho muito... E aí, sem awareness, não consegue, não. Só com consciência das coisas, só sei disso, reclamo daquilo, desejo aquilo, busco aquilo, e sem me dar conta, no geral, né, eu tenho essa dificuldade. Muito legal você ter trazido, Marta. Eu não conhecia a Eliane Fará, né? Pois eu vou dar uma olhada no YouTube, que ela tem os vídeos. Que legal. Porque, de certa forma, integra isso que a gente está falando aqui no livro. Que a gente não, né, gente? Não vamos botar no lugar do autor. Mas, enfim. Que ele está descrevendo, porque, assim, quando a gente pensa, né, em quem é que é o cliente, quem é que é o paciente que está ali na minha frente. Quando a pessoa
sabe demais, tem consciência, entre aspas, demais, mas não consegue entender. Poxa, eu não sei por que eu não saio do lugar, eu faço isso, eu faço aquilo. Ela sabe quais são os mecanismos, quais são os movimentos que ela está fazendo, mas ela não sabe aonde que ela está travada, o que está acontecendo, né? Ela não entende a forma desse comportamento que faz com que ela trave no ciclo. Né? E nosso objetivo ali é clarear, né? A ampliação de consciência, que seria essa ideia da awareness, da pessoa entender o que é que realmente está acontecendo, né? O que aconteceu, onde que ela trava nesse ciclo aí, o ciclo de contato, e o que é que está, quais são as atitudes dela que fazem com que ela retome, né? O que é que está se repetindo ao longo do tempo, que padrão de comportamento ela acaba repetindo, que leva ela ao mesmo lugar. Então, pensando nisso, é interessante que a gente trabalhe nesse sentido de olhar mesmo as percepções, né, das pessoas. Essa ideia da autorregulação, ela é fantástica, porque ela abre essa possibilidade, né, para a gente, para mudança mesmo, né? Então, a mudança, no caso, é que você se integre, você consiga identificar o que é que está te governando, ou estava te governando até então, né? Quais partes alienadas suas que estão te direcionando para onde você não conhece, para um caminho desconhecido. Né? Isso é bem legal. Alguém quer falar? A gente segue para a próxima página. Bom, vou dar sequência aqui então. Aqueles que querem alívio de sintomas sem trabalhar o awareness podem ser candidatos à modificação comportamental, à medicação, ao biofeedback e assim por diante. Os métodos diretos da Gestalt terapia facilitam essa escolha nos estágios iniciais da terapia. Entretanto, a dificuldade de o paciente fazer contato ou trabalhar awareness não deve ser automaticamente interpretada como indicação de que não deseja trabalhar. O respeito pela pessoa capacita o Gestalt terapeuta a ajudar o paciente e a esclarecer a diferença entre o não quero e o não consigo. E a saber de que maneira as barreiras internas ou as resistências, como o aprendizado anterior, a ansiedade, a vergonha e a sensibilidade à mágoa narcisista, inibem o trabalho de awareness. Isso é um ponto muito importante, né, para a gente pensar como terapeutas, quando que a pessoa está realmente se afastando do processo, né, e não querendo participar, não querendo fazer os 50% dela, não querendo estar ali, e quando ela não dá conta, né, porque a gente sabe que as resistências, elas não são deliberadas, a gente não controla, né? Então, às vezes, é difícil você acessar e realmente as resistências elas estão agindo ali. E você não consegue acessar um conteúdo, acessar alguma questão mais específica. Isso faz com que o trabalho trave, mas é o nosso trabalho como terapeuta que vai identificar, poxa, essa pessoa, ela tem condição de olhar para isso agora ou não tem, ela não quer ou ela não consegue, né? E isso é importante até para que você, essa ideia do respeito é essencial, né? Para que você não ache, poxa, essa pessoa está fazendo hora com a minha cara, né? Ou, poxa, essa pessoa não quer processo, ela não quer olhar, ela não quer ver. E fazer essa distinção do que é que ela não quer e do que ela não dá conta. Porque muitas vezes, né, a gente vai mexer ali com algumas questões que estão muito enraizadas, estão muito imbricadas, né? E é difícil mesmo entrar em contato com aquilo. Principalmente com pessoas reflexivas, né, ou egotistas, quando se trata do campo, né, de olhar para aquilo que está acontecendo no campo. Então, há uma dificuldade ali de leitura mesmo daquilo que está acontecendo, tanto internamente quanto externamente, né? Ok. Sem deverias. Não há deverias em Gestalt terapia. Na Gestalt terapia, a autonomia e a autodeterminação do paciente são consideradas os valores mais importantes. Isso não é um deveria, mas uma preferência.
A ética dos 100 deverias é mais importante do que os objetivos terapêuticos para o paciente e deixa a responsabilidade e a aprovação do comportamento do paciente para ele mesmo. Naturalmente, as exigências e as legislações da sociedade não ficam suspensas porque o paciente está em gestalt terapia. Isso a gente tem que ter consciência, né? Que por mais que aqui a gente não trabalhe dentro da clínica gestáltica com aquilo que a pessoa deve fazer, o que ela tem que fazer, ainda assim, essas exigências, né, essas normas, elas estão vigentes para aquela pessoa. Né? Então, a gente tem que ficar atenta a isso, porque por mais que a gente se abstenha dos nossos, né, a partir da EPOC, ainda assim, ela está atravessada por diversas legislações e exigências que a sociedade impõe como um todo. As crenças que ela tem, tudo que ela vem para a terapia com isso. A gente não se desfaz disso, até nós mesmos não desfazemos, né? A gente suspende de alguma forma para entrar no campo do cliente, mas ainda assim existe em nós. Para o cliente é ainda mais difícil, porque ele não tem a consciência de que ele precisa se abster disso, ele nem precisa ter. Né? Então, para a gente ficar ligado nisso também, para a gente até entender o que formula, o que direciona, o que na forma dele se comportar está sendo enviesado por essas normas, por essas diretrizes aí, que a sociedade, que a família, que ele mesmo se impõe, né? Mas levantou a mão, pode falar. E nesse ponto aí, nessa questão pegando mesmo a questão da relação terapêutica, né? A ideia é que quando a gente entra no campo do cliente, paciente, o paciente também entra no nosso campo. Né? Então, é uma troca constante, porque quando a gente entra no universo do campo do paciente, também o campeão, o paciente, o cliente, também entra no nosso campo. E esse processo interacional, muitas vezes, inclusive, tanto que Ponciano até, não sei que livro foi, mas ele menciona, inclusive a própria relação terapêutica curativa, né? De que quando ele também entrar em contato com o seu campo, ele também pode ter ali um processo ali de awareness, ao entrar em contato, e ele estabelecer novas formas de contato a partir da relação terapêutica que você tem com a pessoa, né? E lá atrás, quando estava falando a questão do neurótico, né? Assim, o neurótico é característico. Ele está encalhado. Ele está paralisado. Então, assim, não tem como ele, de repente, inovar. Porque ele tem eu não falo nem compulsão, mas muitos têm, né? Uma compulsão à repetição. E eles adotam a partir, apesar de ter esse conhecimento todo intelectualizado, como alguém que falou aqui, não lembro, mas assim ele não tem ele perde essa capacidade de experimentar algo que não está ao alcance dele. Né? E aí ele adota a ideia da segurança, que é o que o PHG fala sobre comportamentos conservativos, ajustamentos conservativos. Tem ajustamento criativo e ajustamento conservativo. O neurótico adota o ajustamento conservativo, aquele que ele tem segurança, que ele já sabe, ainda que seja dolorido, ainda que haja sofrimento, mas ele sabe qual é a dor que ele vai sentir. Ele sabe qual é o sofrimento que ele vai sentir. Apesar de orar, não vou sofrer, mas eu sei qual é a dor que eu vou sentir. E eu fazendo isso diferente, eu não sei se a dor vai ser maior. E eu não quero sentir uma dor maior que eu não conheço. Eu quero sentir a dor que eu conheço. Então, você vê que quanto ele se aliena, né? Então, a partir desse processo aí do ciclo neurótico. E o ponto de impasse, dentro da ideia das camadas da neurose, né? Eu não sei se é a terceira camada, se eu não me lembro se é a segunda ou a terceira. São 5 camadas, né, da neurose. E esse ponto de impasse é justamente o ponto que ele está justamente chamado na metáfora do pântano, né? Que ele entre impasse entre ele meter o pé na lama e não manter o pé na lama. Porque para fazer a travessia é necessário meter o pé na lama e atravessar. E
Meter o pé na lama implica dizer que não é uma situação, muitas vezes, não é uma situação confortável, não traz segurança, mas é necessário para que se faça, faça a travessia, meter o pé na lama, né? Entrar em contato com seus conflitos, com seus sofrimentos, com suas dores, para que você possa avançar, né? Em relação ao seu processo pessoal. Boa, Mari, é uma ótima analogia, né? Pensar no meter ou não o pé na lama, né? O que você quer, o que você vai fazer, né? Qual que é a escolha que você vai fazer nesse momento? Você tem um pântano para atravessar, mas e aí? Você vai querer se sujar para entrar nisso aí? Né? Eu falo sujar nesse sentido mesmo de, poxa, tem consequências, né? Você agir dessa forma, de você atravessar um pântano, e vão ter consequências de você atravessar ele ali. Então, assim, como que tá para você, né? O impasse fica nesse sentido de, poxa, o que eu faço? Será que eu vou? Será que eu não vou? E uma das questões que a gente vive né, do medo, do não saber, né, do desconhecido e da coragem de seguir independente do que aconteça, né? Sabendo que esse é o caminho que você quer realmente seguir, que você acha que é o melhor a ser feito, né, a ser seguido. Mas obrigada pelo compartilhamento, Mário. Bom, dando sequência aqui, então, a gente entra no tópico como é feita a terapia. A Gestalt terapia é mais uma exploração do que uma modificação direta do comportamento. O objetivo é o crescimento e a autonomia, com o aumento de consciência. Em vez de manter distância e interpretar, o Gestalt terapeuta encontra os pacientes e direciona um trabalho de awareness ativo. A presença ativa do terapeuta é viva e entusiasmada, calorosa, honesta e direta. O paciente consegue ver e ser informado de como ele está sendo experienciado, o que está sendo visto, como o terapeuta se sente e como ele é como pessoa. O crescimento ocorre do contato real com pessoas reais. Os pacientes aprendem como estão sendo vistos e como seus processos de awareness são limitados. Não por conversar a respeito de seus problemas, mas como eles e o terapeuta se relacionam entre si. A ação de enfocar varia de simples inclusões ou empatias até exercícios oriundos, em sua maioria, da fenomenologia do terapeuta, quando em contato com o paciente. Tudo é secundário à experiência direta dos dois participantes. A abordagem geral da Gestalt terapia é facilitar a exploração de formas que maximizem aquilo que continua a se desenvolver depois da sessão, sem o terapeuta. O paciente é frequentemente deixado incompleto, mas pensativo, aberto ou com uma tarefa, tal como um assado que continua a cozer depois de ser retirado do forno. Isto é, em parte, como a Gestalt terapia consegue ser tão intensiva com menos sessões por semana. Cooperamos com o crescimento que ocorre sem nós. Iniciamos quando necessário. Damos à graduação a facilitação necessária para forjar o autodesenvolvimento do paciente. Facilitamos o crescimento em vez de completar um processo de cura. Peirce acreditava que a finalidade essencial da psicoterapia era da aquisição desse montante de integração que facilita o próprio desenvolvimento. Um exemplo desse tipo de facilitação é a analogia com um pequeno buraco feito num acúmulo de neve. Uma vez que o processo de drenagem acontece, a base que começou um pequeno buraco aumenta por si só. A psicoterapia bem-sucedida consegue integração. Integração exige identificação com todas as funções vitais, não apenas com algumas ideias, emoções e ações do paciente. Qualquer rejeição das próprias ideias, ações ou emoções resulta em alienação. Recuperar a aceitação permite à pessoa ser inteira. Então, a tarefa na terapia é conseguir que a pessoa tome consciência de partes anteriormente alienadas e experimentá-las, considerá-las e assimilá-las, se forem egocintônica, ou rejeitá-las, se forem ego-alienadas.
Sinkin, 1968, usou o exemplo de um bolo para encorajar os pacientes a aceitar novamente as partes de si, que eram consideradas nocivas ou inaceitáveis por outro motivo. Embora o óleo, a farinha ou o fermento possam ter um sabor próprio, horrível, eles são indispensáveis para o sucesso do bolo inteiro. E é algo interessante para a gente se pensar, né? Até para a autoaceitação e integração dessas partes que foram alienadas da nossa personalidade. E uma das coisas, linkando, né, com aquilo que a gente já falou em outros encontros, quando a gente projeta, quando a gente não quer ver, quando a gente nega, são formas de resistência, mas ainda sem consciência, a gente não consegue acessar como se fossem nossas, né? Então, muito fora do nosso dar-se conta dessa parte do nosso ciclo de contato. E quando a gente vai olhando, percebendo, identificando essas partes, é importante que a gente tome essa decisão e saia do impasse, né? Ou a gente não identifica com aquilo e rejeita, realmente, olha, eu não quero que isso não é meu, eu não considero isso meu, isso não vai fazer parte de mim, ou eu integro, de certa forma, né, e vivo a partir também, né, dessa característica que molda, de certa forma, que faz parte da minha personalidade também. Né? Como eles fazem analogia, ele faz analogia perfeitamente da ideia do bolo, né? Sim, que ele fala sobre como que todos esses elementos que sozinhos não têm um gosto tão, não é tão saboroso, não tem um gosto tão bom, mas que para um bolo, para o sucesso de um bolo, para um bolo ficar gostoso, eles são extremamente necessários. Né? Ok, alguém quer falar alguma coisa a respeito disso? A gente segue adiante. Diga, Mário. Não, assim, só para uma coisa bem rápida, só para a gente pensar o processo de, por exemplo, de ansiedade. Muitas vezes as pessoas que estão numa situação de ansiedade, eles estão nesse ponto de entre o que era o velho já não serve mais para ele e ele quer algo novo, só que ele não consegue acessar esse novo. Sim, eu não consigo. Por exemplo, assim, eu estou atendendo uma pessoa, por exemplo, que tem uma questão de gênero, e aí ele está nesse ponto, um ponto de passe de que ele já aquilo que ele já era, já não serve mais para ele, mas só que ele não consegue se comunicar formas próprias de se situar, se posicionar no mundo de outra forma, que a antiga já não dá conta do que ele quer. Então, isso está gerando ele nos processos de... É um exemplo bem breve, mas em síntese, aponta essa situação, né? E outra questão é daquela pessoa que chega para você e fala: o negócio é o seguinte, eu penso muito rápido e eu sou assim, eu já penso lá na frente, né? Então, aí já está a constatar, de certa forma ali na verbalização do discurso dele, essa questão ansiogênica, né? De que... Porque a gestalterapia fala justamente isso. Não, peraí, você não tem que pensar um ponto na frente, você tem que pensar no ponto que você está, não é o na frente. O seu ponto é aqui, agora. Não é um ponto que não veio ainda. Então, como é que você pensa já na frente se você está em outro momento? Né? Então, quando a pessoa fala assim, não penso, aqui, então ela está sempre com uma projeção fantasiosa, né? de algo que não aconteceu, que vai acontecer, mas ele já projeta sabendo o que vai ser. E não vivencia o seu processo. E uma das situações mesmo de a pessoa avançar também, de ele tornar a sua figura vigorosa e não opaca, um dos pontos é justamente ele assumir essa atitude que ele falou aqui no início. A gestoterapia é mais uma exploração do que uma modificação do comportamento. Fazer com que a pessoa, junto com você, assuma um posicionamento exploratório da situação que ele está. Porque muitas vezes ele está alienado, inclusive, da situação que ele está vivenciando. Ele reconhecer qual é a situação que ele está vivenciando, e quando ele reconhecer a situação que ele está vivendo, ele poder explorar possibilidades.
né? Então, muitas vezes, isso já aponta caminhos criativos de saída que ele não se deu conta, né? Isso, para mim, no processo terapêutico, tanto pessoal, a terapia pessoal que eu faço, tanto na terapia que eu faço com o processo terapêutico com os pacientes, é bem comum, né? Dentro do processo terapêutico, a pessoa tem aqueles insights, de repente, nossa senhora, para isso, e eu aqui, perdendo esse tempo todo, né? Então, muitas vezes sai da terapia, no encontro seguinte ele volta, fala, nossa, aquela coisa que a gente conversou, olha, nossa, eu não acredito, estou até envergonhado de ter aquilo assim, me desculpe, aí já é outro ponto terapêutico, né? Que entra. Então, muitas vezes acontece em relação a essa questão, especificamente, é muito característico essa situação. Boa, Mário. E uma coisa que você falou que eu acho que faz sentido a gente contemplar, né? Que é essa ideia de como que as pessoas elas não enxergam, né, aquilo que está acontecendo com elas e realmente não é nosso objetivo ali mudança de comportamento, mas as pessoas elas estão tão querendo negar aquela situação que elas se encontram que elas já querem de você uma solução, né? Como a medicalização, por exemplo, ou alguma outra forma, né, de mudança de comportamento que são ali ativos para que ela não olhe para a situação que ela está experimentando ali no momento, tipo assim, olha, eu só quero a solução, não quero saber o que eu estou passando, eu quero a solução, me mostra a solução. E fica difícil a gente olhar para isso, né, e trabalhar se a pessoa realmente não se coloca nessa postura de curiosidade, né? Uma exploração mesmo de si mesma, né? Daquela personalidade, daquela situação que ela está vivendo. Então, acho que é interessante a gente pontuar o quanto que é importante para o sucesso mesmo do processo terapêutico. E sucesso, né, tem várias linhas, mas no sentido de ampliação de consciência da pessoa, que ela esteja aberta ao processo nesse sentido, né? Que ela consiga. E isso realmente a gente vai vendo a partir da condução do processo, não tem como a gente prever, e essa é uma das questões que a gente bate na tecla, né? Da não projeção, de não ter como a gente prever alguma coisa que pode acontecer, ou que vai acontecer. E quando é com temas, né, com questões, demandas de ansiedade, como que a gente tem que dar um passo para trás naquilo que a pessoa quer que seja, né, que é a previsão, que é saber se vai acontecer de novo, se não vai, que é a evitação ansiosa, muitas vezes, para a gente olhar para a situação que ela está vivenciando ali, naquele momento, o que ela está evitando naquele momento, não querendo entrar naquele processo, né, o que está acontecendo ali no momento, no aqui e agora. Sempre voltando ela para o aqui e agora, para que ela consiga entender, né, o mecanismo e entender o que está se passando com ela ali também, né? Ok. A relação eu-tu, seguindo aqui. A Gestalt terapia coloca o foco no paciente, como qualquer terapia. Entretanto, o relacionamento é horizontal, diferenciando-se dessa maneira do relacionamento terapêutico tradicional. Na Gestalt terapia, o paciente e o terapeuta falam a mesma língua, a linguagem de estar centrado no presente, enfatizando a experiência direta dos dois participantes. Os terapeutas, assim como os pacientes, mostram sua presença total na Gestalt terapia. Desde o seu início, a Gestalt terapia enfatizou a experiência direta do paciente e a observação do que não está na awareness do paciente. E isso possibilita ao paciente agir como um igual, que tem acesso completo a todos os dados de sua própria experiência, de maneira que possa experienciar por dentro o que é observado pelo terapeuta por fora. No sistema interpretativo, o paciente é um amador e não tem os fundamentos teóricos para a interpretação. É presumido que os dados interiores importantes são inconscientes e não experienciados. Um aspecto importante do relacionamento da Gestalt terapia é a questão da responsabilidade.
A Gestalt terapia enfatiza que tanto o terapeuta quanto o paciente são autorresponsáveis. Quando os terapeutas se consideram responsáveis pelos pacientes, estimulam o sentimento de não ser autorresponsáveis e, portanto, reforçam a necessidade de manipulação, devido à crença de que os pacientes são incapazes de dar suporte regular a si mesmos. Entretanto, não é suficiente o paciente ser responsável pelo self e o terapeuta ser responsável pelo self. Também há uma aliança entre paciente e terapeuta que precisa ser cuidadosa, constante e cuidada com competência. Os terapeutas são responsáveis pela qualidade e pela quantidade de sua presença, pelo conhecimento próprio e do paciente, pela manutenção de uma postura não defensiva e pela manutenção dos seus processos de contato e de awareness claros e compatíveis com os do paciente. Eles são responsáveis pelas consequências de seus próprios comportamentos e pela criação e manutenção da atmosfera terapêutica. Isso é um ponto importante, pensando na ideia de que, poxa, eu não posso simplesmente ser tutor do meu cliente, porque eu acho que eu não sou, que ele não tem capacidade suficiente, né? Poxa, está no processo ali de um processo autodestrutivo, e agora, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Como se a gente tivesse a capacidade, né, de controlar essa variável, né, de fazer algo a respeito daquilo que a pessoa está trazendo, que a pessoa está fazendo. A gente pode olhar para essa situação da autorresponsabilidade no sentido de identificar o que é seu, né, e o que é do outro, por exemplo. Que muitas vezes, quando a gente toma essa atitude de tutela, de cuidado, de achar que a pessoa é incapaz, está atravessado por situações nossas, né, por uma proflexão nossa ali naquele cliente, ou uma projeção também daquele cliente que a gente considera incapaz. Então, o que é nosso que talvez esteja ali naquela pessoa, naquela relação que eu estou estabelecendo com ela, né? O que talvez eu esteja projetando ou que eu esteja vendo naquele outro que tem algo além, né? Por que eu preciso dessa tutela, de estar nesse lugar? O que faz eu tentar fazer esse papel para o meu cliente? Isso é um ponto importante para a gente pensar. Outro ponto que eu pensei sobre isso é como que a gente tem que tomar cuidado, que muitas vezes nós, como gestalt terapeutas, a gente já tem o caminho todo da neurose feito na nossa cabeça quando a gente vai trabalhando e conversando com as pessoas, né? Mas nem sempre elas dão conta de ver a realidade como elas é. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande para a gente não jogar a verdade no campo, né, e simplesmente fazer com que aquela pessoa evite esse contato, né, ou que ela entre em negação. Então, é muito nosso trabalho, né, como terapeutas, ele tem que ser muito cuidadoso no sentido de respeitar o tempo daquele cliente, o processo dele. Qual que é o processo que ele está, o que ele tem dificuldade dentro do ciclo, o que ele está, de certa forma, a gente nunca vai saber exatamente, né? Mas o que você está vendo que ele já está enxergando que talvez dê para que você, né, explore isso com ele ou não. Então, acho que isso é um ponto importante também para olhar, né, dentro da clínica terapêutica. Marta, diga. Eu gosto de pensar na neurose como se eles chegam para a gente querendo código, né? O código da aceitação. E daí a gente tem que ir frustrando eles para dizer que a gente não vai dar o código, mas a gente pode ajustar ele, ajudar ele a buscar o código dele para ele fazer as escolhas na neurose, que é diferente da psicose, que você não vai frustrar, né? Porque a pessoa está lidando com aquilo que ela pode, né? Essa busca que o neurótico quer. E a gente chega e diz, não, se eu disser para você o que você tem que fazer, é a mesma coisa. Claro, que a gente não diz secamente, mas é a mesma coisa de eu dizer para você que você não tem nem capacidade para decidir por você, que eu tenho que decidir por você. Assim, falando bem grosseiramente, né? E eles querem essa chave. E a frustração é no sentido de dizer, não, você, a partir do momento que você se conhecer,
E aí entra toda a teoria da mudança, que eu gosto também, se aceitar como você é. Aí você busca a tua chave, o teu código, para você se aceitar e futuramente mudar, né? Mas é todo esse processo. Total, Marta. E é importante que a gente entenda, assim, que no nosso papel, a ampliação da awareness, ela se dá a partir da visão do cliente, né? Do que a gente vai formulando junto, que as perguntas exploratórias vão dando, né? Essa vazão para que ele enxergue. Mas querer pronto é muito comum, principalmente nas pessoas que têm a característica mais ansiosa, né? De querer previsão, de querer resolver, de querer solucionar, antes de sentir, antes de se conectar com aquilo que está se apresentando no momento. Então, a gente tem que ter a condição de identificar quando a gente está recebendo esse tipo de demanda, né, para que a gente consiga utilizar de uma frustração habilidosa e lidar com aquilo, né, de forma coerente. Diga lá, Mário. A gente até leu aqui antes, né, na páginas anteriores, sobre essa questão do respeito, que está alinhada justamente essa questão do você saber diferenciar esse não consigo e eu não quero. E a partir desses pontos, você saber qual é o seu manejo a partir desse diálogo. É o paciente, quando ele comunica, eu não quero, eu não consigo. Então, a partir dessas premissas, dessa diferenciação da situação terapêutica, a gente consegue ir avançando no processo de manejo. E a relação, né, da questão a pessoa não está, de repente, não está vendo. Agora, interessante é isso, né? Muitas vezes a gente aparece uma situação e aí a gente, de repente, tem vontade que o cliente, o paciente, veja aquilo que a gente já está vendo. Mas tem uma surpresa aí. E quando nos colocamos no lugar de não saber e de não fazer com que só o paciente explore, mas você também tem uma atitude exploratória, a pessoa acaba se surpreendendo com que a pessoa acaba revelando ou que aparece como situação fenomênica no campo, que você não dava conta, você achou que dava conta, que de repente, olha, poxa, ele não está vendo, eu já estou vendo, é isso aqui, mas eu vou ter paciência, vou cuidar, e em algum momento vai aparecer isso para ele. Mas muitas vezes, quando você vai orientado a partir dessa perspectiva, te impede de você explorar de forma fenomênica o fenômeno. Porque você está a partir dessa premissa construída no campo, você acaba se orientando por isso. E aí você perde a capacidade de se atualizar enquanto terapeuta. Que você, em um momento da situação terapêutica do campo do cliente, você identifica aquilo, mas que em outro momento aparece outro fenômeno, mas você está impregnado do fenômeno anterior, que apareceu em um momento anterior do presente, que agora já é passado. Por isso que é complicado, né? E a gente também está no campo do presente, tem essas armadilhas, essas pegadinhas também, enquanto nós terapeutas, de repente, assim, eu digo isso que dentro do meu processo de construção como terapia, e ainda a gente está sempre em construção, eu já me peguei nessa situação, a situação do campo, a situação terapêutica aparece no campo, na mesma sessão, e de repente eu falei, de acordo com todas as situações anteriores, em aliança com o que está acontecendo agora com o processo terapêutico, tudo aponta para uma situação dessa. E aí você tem aquela expectativa de repente, que o cliente possa, na atitude exploratória dele, alcançar aquilo que você já alcançou. Então, quando você se coloca no lugar, é um ponto de armadilha também. É um ponto bem sensível, mas de armadilha. E a ideia de que a gente possa explorar em todo momento, toda a situação terapêutica acontece no momento que ela se apresenta ali.
5 minutos de terapia, nos próximos 5 minutos, no próximo minuto, já pode aparecer outro fenômeno sobre aquela mesma posição, que muitas vezes você está presa naquela hipótese, naquela possibilidade, que não é outra, que a partir do percurso que ele apresenta outra perspectiva, não imaginada, não pensada, né? Mas só experienciada na realidade dele, que você não dá conta, né? Mas que ele te apresenta, e aí você muda, né? E esse é um ponto sensível de a gente estar atento, que esse feeling terapêutico, por isso que a qualidade da presença é fundamental. Por isso que a qualidade da presença do terapeuta é isso, de você estar sempre, em todo momento, porque tudo que aconteceu 1 minuto atrás, 1 minuto seguinte já é passado. Então quando você perde essa capacidade de atualização, dessa temporalidade do campo do paciente e desse processo de troca, tem esse risco de repente, você, de certa forma, manipular, de certa forma, assim, sem saber que está me manipulando, né? Esse ponto é um ponto sensível, mas esse segundo ponto que eu falei, e a questão da relação, até esqueci se comentou, mas, enfim, deixa eu acabar aqui, depois eu lembro. Foi uma questão que vocês apontaram aí, que na minha fala agora aqui me fugiu. Mas vamos lá. Ok, Mário. Obrigada pelo seu compartilhamento novamente, né? É interessante a gente pensar em todas essas viradas de consciência que existem sobre o mesmo fenômeno, né? Então, uma cadeira vista de baixo, ela é uma cadeira vista de cima, ela é outra totalmente diferente, de costas, de lado. Então, a gente vê que o mesmo fenômeno que aparece, ele pode ser visto, interpretado, percebido de uma forma totalmente diferente, em momentos diferentes. Então, isso é algo que é importante pontuar, porque às vezes eu estou vendo a situação de uma forma também, mas ele pensa diferente, ele vê de uma outra forma. Estar aberto a olhar o fenômeno de todos os lados é isso, né? Deixar com que ele apareça e a gente vai explorando na medida que ele surge ali, né, na situação. E a gente pode ir fazendo perguntas exploratórias para a gente entender melhor qual que é o caminho que essa pessoa está seguindo, né? O que é que fez ela trazer, por exemplo, isso naquele momento, né? O que isso mobiliza nela também, né? Todas as coisas que a gente trouxe aqui são materiais, são recursos que a gente utiliza dentro do processo terapêutico para enxergar melhor o que está acontecendo lá, né? Como que as coisas estão fluindo, né? Para a gente se conectar mais com o presente e a gente tendo uma escuta atenta, né? Conseguindo conectar realmente, tendo presença dentro daquela relação, que isso vai surgindo ao longo do tempo. Então, que a gente se permita mais aí se conectar com essas partes que talvez não são tão conscientes para a gente, né? Que às vezes a gente não dá conta, que a gente não entende, que a gente nunca passou, nesse sentido de a gente ampliar e pensar, poxa, o que é que está por trás daquilo que está sendo dito ali por aquele cliente, né? Qual que é a forma que está sendo dita? Qual que é a estrutura que está por base ali daquela fala, daquele discurso, daquela pessoa que ela me apresenta, né? Bom, na verdade a gente já finalizou, né? Já são 11. Eu queria só que vocês abrissem a câmera para a gente tirar o print antes da gente finalizar. Eu mando para vocês a fotinha. Eu não estou conseguindo abrir a câmera. Oh. Deixa eu só falar uma frase que o Mário me instigou aí, que 1 ano de atendimento eu completo agora só, e uma das maiores dificuldades que eu estou tendo que estudar e tal, é a minha preocupação com a antecipação do fenômeno. De eu antecipar fenômeno, de eu tentar ver e, de repente, eu acho que isso é um processo meio de ansiedade de profissionais novos, né? Que é uma coisa, assim, que me incomoda, que eu leio, que eu estudo, mas, assim,
será, sei lá, se é pressa, se é alguma coisa assim, mas só para deixar aqui, pode terminar a aula, só para deixar assim, que essa antecipação do fenômeno é uma coisa que me pega. Eu acho assim que eu não tenho dificuldade nenhuma em dizer, eu estou atendendo há um ano, eu estudo, mas eu queria assim, é como diz Mari, a qualidade da presença, da escuta e tal, mas eu acho que é mais estudo, é maturidade na clínica, alguma coisa assim que me pega ainda. Só que para você ficar tranquila, tem profissionais que têm mais de 20 anos e tem essa tudo aparece, porque isso depende muito de como você está também. Se está sendo trabalhada, como é que se acontecer, por exemplo, um luto, morreu uma pessoa querida na sua, você vai atender na semana que vem. Então a sua possibilidade de visualizar a questão do fenômeno, isso está muito, inclusive, mais ligado a como a gente está, por exemplo, mais ainda do que essa questão do conhecimento teórico. O conhecimento teórico a gente coloca em segundo plano, porque o primeiro ato do processo terapêutico é o encontro, é a entrega, com pessoa, como ele fala aqui, de pessoa a pessoa. Tem até um livro chamado, né? De pessoa a pessoa. E que Rogers traz desse encontro incondicional, de entrega gratuita ao outro, e o outro se entrega a você. Então, isso dá a qualidade da presença. E a partir dali você fica com tem um livro chamado Mil Platôs de Deleuze, que ele fala assim, mil platôs, a brincadeira é essa, de que é esse caleidoscópio de possibilidades. Então, você fica receptiva a isso. Então, você está mais ligado a isso, independente do processo de início de clínica ou não, isso perpassa, pode acontecer com qualquer profissional. Eu, por exemplo, trabalho com um grupo de intervisão, com profissionais com 10, 15 anos de processo, mas que, no momento, a pessoa passa por alguma situação que atravessa ela, né? E aí as formas de a gente como lidar com esses processos que é interessante. Evidentemente, o tempo de profissão tal dá uma casca para que você, de repente, adote estratégias para quando... Inclusive, tem aquele exercício do ground, né? De ground, que antes de você entrar para fazer atendimento, geralmente eu faço, quando eu faço muito... Por exemplo, quando eu faço 12 atendimentos, eu faço... durante um dia, eu atendo manhã e tarde. Aí, de repente, eu pego no dia 12 a 15 clientes, dependendo se é plano de saúde ou não, que é 20 minutos, 30 minutos ou 50 minutos. E aí não tem jeito. Eu tenho que fazer uns exercícios de respiração, tenho que fazer uns exercícios de ground, de aterramento, de centramento, né? Tenho que fazer, eu tiro 15 minutos para a gente estar ali presentificado nos encontros. Então, isso é uma coisa, fique tranquila, que perpassa e vai acompanhar você na vida toda. Mas a ideia de que a gente vai adquirindo forma de a gente saber lidar com isso e amenizar, diminuir isso, né? Merleau-Ponty, até essa questão da suspensão fenomenológica, de você, de repente, apagar tudo e sair e ficar com nada, ela já fala que isso é possível. Você não pode... O porquê, você não tem um porquê, você não fica com nada na cabeça. Você é carregado de algumas coisas ainda. Não dá para zerar, né? Somos seres humanos, mas a gente vai adquirindo a partir do processo. Isso não vai zerar, né? Então, fique tranquilo que isso não vai zerar. Mas aí você é uma maneira de você estar preparado e consciente de quando isso acontece. Inclusive, depois da consulta, se você apontar isso, você fazer um registro, pensar um pouco sobre isso, o que aconteceu ali, que te mobilizou para, de repente, você não antecipar aquele fenômeno que aparece. De repente, porque muitas vezes eu passo por uma questão de a pessoa um terapeuta que passou por um processo de abuso sexual e, de repente, atende a pessoa que sofreu abuso sexual. E aí, para ela, aparece de uma situação, e aí você... nossa, ela não está vendo que é isso, né? Ou sofreu uma violência de um marido, de um homem, ou de outra questão. Então, aí você deixa esse fenômeno acabar desaparecendo. O fenômeno do que está acontecendo na situação terapêutica, ele tende a ficar opaco, ele
ele fica opaco, ele fica meio cinzento ali, ele não aparece como no campo de forma clara e vigorosa, né? E aí cabe você fazer depois do processo de encontro com a pessoa, fazer essas perguntas de exploração, o que aconteceu com você, e levar para a terapia, que aí você vai enriquecendo, vai cada vez mais trabalhando nessa questão. Inclusive, o trabalho de supervisão envolve isso. Você vai procurar um processo de supervisão, e aí fala assim, poxa, tá... aí o supervisor vai lá para você e fala, isso e aquilo, né? Que muitas vezes está muito a ver mais com a questão mesmo do processo mais do que a teoria, o processo teórico de leitura, está muito mais ligado a essa questão da pessoa que atravessa todo mundo aqui. Não tem terapeuta em campo nenhum que não passe e que passará por isso. Mas a forma de lidar com isso é que muda. Que a gente vai passar por isso, vai passar. Mas as formas como a gente lida com isso, que aí que tem a diferencial. A gente aprende a lidar mais com essas situações, com o decorrer do processo profissional. Mas isso aparece para todo mundo. Beleza. E, de alguma forma, né, tudo que chama atenção na história, tudo que você se identifica com algum cliente, o que aponta mesmo, né, que chama, assim, atenção para você, e você fica, nossa, tô travada nesse caso, não sei o que é e tudo mais. Em supervisão, né, o que eu tenho de respaldo para falar é que muitas vezes está tão, às vezes está inconsciente, mas está tão conectado com alguma questão sua que aí você não consegue separar as duas coisas, né? E quando você vai para a supervisão, você conversa, você entende, você fala, putz, é isso que está travado, então eu não consigo passar daqui comigo e aqui fica difícil passar desse ponto com o meu cliente também, né? A gente pode ir com o cliente até onde a gente já explorou em nós também, né? Então, a gente está sempre em processo de awareness, de tentar entender, de ampliação de consciência, no sentido de, a partir do momento que a gente vai ampliando para a gente consegue ter uma percepção melhor do que está acontecendo com a gente no processo com o cliente. Poxa, isso aqui pega nesse ponto meu, então eu tenho que tomar cuidado para não entrar em contra-transferência, né, para não fazer ali um jogo, não entrar num jogo de manipulação ali, para tentar resolver a vida dele, querendo resolver a minha. Tem muito disso também, para a gente tentar entender como que atravessa, né, aquilo que está me pegando no processo, como que está me atravessando no meu processo. Será que eu não estou querendo antecipar minhas coisas também, né? Não estou querendo resolver os meus problemas antes de, poxa, olhar para eles, né, e tentar entender o que eles representam para mim. Então, assim, é vasto, né, o número de reflexões aí que a gente tira disso, mas eu acho que uma coisa importante é a gente estar centrado no nosso processo também, né? A gente entender onde são nossos pontos fracos, entre aspas, onde que a gente acaba caindo no buraco às vezes, para a gente conseguir identificar isso quando a gente entrar no processo do outro, para a gente não cometer, né, essas, não digo erros, né, mas para a gente não acabar fazendo o processo do outro, né, colocando questões nossas ali no processo que está sendo estabelecido ali, né, pelo outro. Mas é um caminho, né? É um caminho que a gente está sempre em construção. Nós somos seres em construção. A gente nunca vai estar acabado, né? A gente nunca vai estar 100%. Como o Mari falou, a gente está sempre sendo atravessado pelas experiências que a gente passa, né? E às vezes a gente não está bem, porque a gente não está bem mesmo. E às vezes é difícil a gente conectar com o outro quando, poxa, tá cheio de insatisfação, cheio de frustração aqui. Eu não consigo entender ou entrar no campo do outro, ou de empatia, ou de conectar mesmo com aquela pessoa, de contato, mas também tem milhares de coisas acontecendo aqui comigo, né? E aí tá também a aceitação do seu processo, né? Das suas limitações, daquilo que você consegue, do que você não está dando conta. E entender que nem sempre vai estar, né, na forma ideal de atendimento.
mas vai tá sempre dando o seu 100%, mesmo que o 100% não seja o 100%. Cada vez muda esse 100% que você pode dar, né? E é isso. Quem puder ligar a câmera para a gente tirar o print, para a gente finalizar. Gente, muito obrigada, Marta, Mário, Elshima, Vanusa, Lúcia, Elizabeth, Jéssica, Yagrid e tal. Os outros eu não consigo ver, tão pequenininhos. Mas todas as pessoas que participaram aqui, muito obrigada por esse momento com a gente, tá? É muito importante que a gente faça essa troca, que a gente consiga, né, se conectar aqui de alguma forma, e o sentido é sempre que a gente desenvolva, que a gente consiga se conectar melhor com as questões que estão nos atravessando, que a gente também, né, consiga entender um pouquinho mais a teoria e fazer com que a gente entenda um pouquinho mais dessa abordagem, né, que é tão ampla e complexa. Muito obrigado. A gente se vê mais tarde, as pessoas da intervisão, e para quem não for, a gente retoma na próxima segunda com PHG, tá bom? Agradeço a todos e até Obrigada, Lara. semana que vem. Obrigada a Obrigada. todos. Muito obrigada.